Saber tudo é perder tudo. E do nada, o Hexatomb foi a temporada que mais mergulhou dentro da psicologia de todos os personagens. Olha, eu vejo a Ordem faz um bom tempo e acho que nenhuma outra temporada deu tanto tempo de tela para os personagens se aprofundarem e se desenvolverem como essa daqui. E como psicólogo eu vi várias coisas aqui que se eu der meus 5 centavos, eu acho que vai ajudar ainda mais vocês a entenderem o que tá passando na mente de cada um desses personagens. E se porventura algum player acabar vendo esse meu vídeo aqui, pode ser até que ajude ele a interpretar ainda melhor o seu personagem. Mas isso também vale pra você que for jogar RPG, ou que simplesmente curta entender como funciona a mente das pessoas que estão passando por algo tão intenso quanto o Hexatomb. Então vamos lá. Pra quem tá perdido, eu tô falando do RPG do Cellbit e dessa nova temporada do Hexatomb. Mas eu não vou gastar tempo explicando o Hexatomb aqui não. E que eu acho que um dos aspectos mais interessantes dessa temporada é que dessa vez os players eles não puderam montar os personagens dele antes. Então todo mundo que chegou ali na mesa acho que não tinha ideia do que estava acontecendo ali direito. E tinha ali uma tela em branco para desenvolver o personagem da maneira que ele quisesse. E o Cellbit jogou os players ali, né? Com a memória apagada, em cenários em que eles tinham algum tempo para fazer uma investigação, descobrir o que estava acontecendo da vida deles ali, e com suas memórias zeradas. Eles tiveram nem muito tempo para dar uma pensada, eles já tiveram que pegar e ir andando direto na cena. E desde então eles estão desenvolvendo o personagem deles com a experiência que eles estão tendo na mesa. Mas no final de cada episódio eles recebem um papelzinho ali com algumas memórias. Eu não sei nem se eles estão postando em algum lugar, eu acho que eles não estão revelando isso ainda. Mas eu sei que os players no final de cada episódio recebem essas memórias dos personagens e eles vão atuando e interpretando baseado no que está escrito ali. Pra mim não ficou claro se as memórias que eles estão recebendo ali são do corpo dos mascarados que eles estão ali, ou se são dos agentes da Ordem que se infiltraram dentro desses corpos. Um elemento que eu vi disso é que essas memórias elas vão se sobrepondo e elas vão se misturando em certos pontos. Então eu não sei nem dizer se o papel que eles estão recebendo ali das memórias que eles vão descobrindo a cada episódio é um papel 100% confiável. Fora que tem um caráter interpretativo de cada uma das coisas que está passando ali. Tudo isso corrobora para uma tese muito importante quando a gente está pensando sobre memória, é saber que as memórias não são confiáveis. Pode ser muito estranho o que eu estou falando aqui, mas as nossas lembranças, as nossas memórias, elas não são escritas da mesma forma em que o nosso celular guarda uma foto. Você não consegue acessar no seu cérebro as informações, o código-fonte de cada evento que a gente lembra na nossa vida. Se eu tiro uma foto com o meu celular, as informações elas vão ficar registradas. Qualquer outra pessoa que tenha acesso a esse código e consiga fazer a leitura dele, consegue replicar essa foto e ver, conferir as informações que estavam ali. As informações em si, elas não vão ser alteradas. Então, a foto que eu tiro hoje, se eu olhar hoje, ou daqui a 10 dias, ou daqui a um ano, vai ter as mesmas informações dela ali. Mas isso não acontece com a nossa memória. As informações que você tem da sua infância, dos momentos mais felizes ou mais tristes da sua vida, elas não ficam registradas da mesma maneira como uma foto. E eu poderia decompor isso em vários outros aspectos, como memória de trabalho, os diferentes tipos de memória, como você lembrar o número do seu celular, ou porque você lembra o que você almoçou hoje, mas não consegue lembrar o que você almoçou há 5 anos atrás. Mas o que interessa pra gente aqui é que essas memórias que basicamente constroem essa nossa identidade de self, elas operam de um jeito diferente. E ao longo do tempo elas podem ir se reconstruindo. A gente pode ir ressignificando essas memórias. E nem sempre de uma maneira intencional. É quase como se a gente estivesse reescrevendo as informações daquela foto. E de tempo em tempo essa lembrança ela pode ir se alterando. Às vezes um evento que foi muito marcante para você pode ter passado batido para uma pessoa que vivenciou aquele mesmo dia ali com você. Então elas são muito subjetivas. E eu acho que a série ela explora muito desse conceito se realmente nós somos as nossas memórias. Porque claramente os players eles são influenciados pelo contexto, por tudo que aconteceu ali. Mas eles também trazem muitas coisas para a mesa. E esse contexto ele impacta diretamente as nossas decisões. No próprio livro do Sapolsky ali, Determinados, ele elabora ainda mais esse tema. Mostrando pra gente que muitas vezes o que a gente considera uma decisão nossa, tomada de livre-arbítrio, muitas vezes não foi uma escolha tão deliberativa assim. Essas nossas decisões elas têm uma influência muito grande de vários estados do nosso corpo. De aspectos culturais, das nossas experiências prévias, do contexto, tudo isso vai influenciar diretamente como a gente age dentro daquele meio e como cada pessoa vai tomar uma decisão. E no RPG isso é fundamental, porque não é porque o personagem não lembra das coisas que ele não está sujeito a isso. E nessa tela em branco a gente consegue ver ainda mais dos players em cena. Mas calma lá, tem vários aspectos que eu quero comentar aqui do Hexatomb. Acho que um dilema que os players estão tendo que lidar, principalmente de qual postura eles devem tomar, se eles devem agir mais como assassinos ou agir mais como agentes da Ordem, ele mimetiza um velho dilema da psicologia, que é essa separação de mente e corpo.
que para muitas pessoas dentro da psicologia já considera essa uma dicotomia bem limitada, mas tem muita gente ainda que acha que existe essa diferença. Ah, meu corpo pede uma coisa, minha mente pede outra. Ou racionalmente eu penso assim, mas emocionalmente eu penso assado. E dentro desse guarda-chuva, eu acho que tem algumas cenas que aprofundam ainda mais isso nos personagens. Por exemplo, o labirinto, ele tem que fazer vários rituais super complexos. Pelo jeito que o Selbit descreveu, nem ele mesmo sabe decifrar o labirinto. Ele não sabe fazer o caminho certinho ali. Quando ele começa a fazer o ritual, o dedo dele quase que começa a fazer sozinho. E aqui dá até pra ver essa diferença de memórias declarativas e não declarativas. Então, resumindo muito, declarativo é algo que você consegue falar. Então, de cabeça, eu lembro que a arma do labirinto é uma antena. E não declarativo seria uma memória que você não consegue expressar por fala, mas você consegue fazer. Tipo andar de bicicleta. O labirinto, ao fazer o ritual, é quase como se ele estivesse em contato com essa memória não declarativa. Mas até o calígrafo que está tentando intencionalmente conduzir o dedo e tomar controle disso, é quase como se a gente visse essa briga dele tentando se forçar a estar presente ali. Se eu tivesse que fazer uma analogia, é como se ele já tivesse acostumado a fazer aquilo há muito tempo, só que ele está tentando aperfeiçoar, ele está tentando aprender de verdade aquilo, aprendendo a ter mais controle, ou levar essa memória que era ali, talvez do assassino, para o agente da ordem. Explorando aqui bem nessa vertente, pode ser que ele esteja tentando até descobrir um pouco mais sobre como desvendar o labirinto. Mas eu acho interessante porque ele tá brincando justamente com algo relacionado à memória. E aí eu fico pensando, né? Será que o Calígrafo pensou nisso? Mas um outro personagem que fez isso também foi a Jai, que falou que lembrava que trabalhava como enfermeira, mas ela não lembra exatamente como é trabalhar como uma enfermeira. Então ela tem a memória do que ela viveu no passado, mas ela não sabe mais fazer. É tipo eu que estudei pro Enem, passei no Enem, aprendi todas as fórmulas lá, mas se pedir pra eu escrever todas aqui agora, eu não vou conseguir lembrar de cor. Um outro aspecto mental interessante que tem ali é quando eles usam artifícios de ancoragem, como quando eles pegam algum objeto que eles tinham uma familiaridade muito grande. Quando eles pegam uma das armas que eram deles e tem um significado muito grande para eles, ou quando eles pegam uma das máscaras. A gente vê ali que o Selbit sempre descreve como se eles tivessem ali uma familiaridade muito grande, como se se sentissem bem quando eles estão com esses objetos. E de certo modo, o nosso corpo ele se acostuma com isso. A nossa memória ela não está somente na nossa cabeça, mas às vezes na prática de uma atividade, no contato com alguma coisa. Esses objetos podem servir como um ponto de apoio, uma âncora para esse comportamento para eles lembrarem justamente de como faz isso tudo acontecer. Mas um outro tema que o Hexatomb está dando muito palco são sobre os transtornos que os personagens estão tendo que enfrentar. Para começar, o Hexatomb em si é uma situação super extrema. E isso faz toda a diferença nessa parte de lembrar das coisas, de tomar decisões e de como tá interagindo com aquilo tudo. É uma situação super atípica, provavelmente bem traumática, e não só isso, a gente tá vendo os personagens se desenvolvendo no meio dessa história também. Me chamou muita atenção como os personagens, ao ir se lembrando do seu passado, eles irem compartilhando isso um com o outro, e a gente vê ali também os próprios players falando quão similar são as experiências que eles passaram. Experiências super traumáticas, super delicadas. Cada personagem aqui tá merecendo uma análise sozinha, mas é interessante ver essas similitudes. Essa identificação do Henry com o Aguiar, as lembranças que o Aguiar também tem com a Jai, as mudanças nas relações que eles vão tendo ali depois de uma experiência juntos, depois de irem lá conhecer a Escarlata. A gente vê o passado e o presente interagindo. E isso construindo o futuro desses personagens. Eles tocam em temas super delicados, que são muito importantes de ser ditos, como a dependência a drogas. E eu acho que até esse aspecto da Rubra traz toda uma nova interpretação para isso. Justamente de aliar, né, esse componente químico com essa parte paranormal. Eu tô achando muito interessante essa interpretação do labirinto em relação a esse membro fantasma. Então esse estranhamento que ele teve com o próprio corpo. Nesse último episódio aqui, em que ele lembrou que ele tem um braço, ele fica o tempo inteiro olhando para aquele braço, até como se fosse algo novo. A gente vê alguns players que parece que já se acostumaram com esses novos corpos, né, se apropriam desses novos corpos. E tem outros, como o labirinto mesmo, que fica denotando isso o tempo inteiro, esse estranhamento o tempo inteiro. E essa dinâmica de se sentir um estranho dentro do próprio corpo é uma temática muito importante, que dentro da psicologia a gente vê muitas situações que falam sobre isso. Mas muitas vezes a gente não dá a atenção necessária para verdadeiramente entender esse tema. Mas de todos esses aspectos psicológicos, se tem uma coisa que está chamando muito minha atenção aqui, é o conflito de interesses que os players estão tendo que ter ao interpretar esses personagens. Porque os players estão tendo que lidar com várias informações ao mesmo tempo e muitas delas conflitantes. Então, primeiro é o corpo ali do assassino, em que cada vez a gente vai vendo mais coisas, a gente vai descobrindo essas memórias. Parece que a gente vê mais desse personagem quando ele usa as máscaras e eles têm que lidar com as consequências disso, né? A família do Dalmo, tentar entender o porquê que eles entraram no Hexatomb, quem eram essas pessoas, como era a dinâmica entre eles. Tem o aspecto do agente da ordem. Então
Então as memórias desse agente conduzir as suas ações para serem equivalentes a alguém da ordem. E o tempo todo a gente vê isso, né? Parar ou fazer o Hexatomb, se eu fizer o que eu vou fazer. A gente vê muito conflito aqui, principalmente com essas memórias. E a gente vê o tempo todo isso aqui brincando com essa dinâmica do grupo. Tem um elemento que é a fusão desses dois aqui, que é basicamente esse personagem que eles estão criando ao jogar. Então basicamente o Cellbit deu um personagem ali, um corpo para eles, deu um agente da ordem ali que tem aspectos mentais que estão influenciando isso, mas a gente vê toda essa construção do personagem que eles estão fazendo em cena. E essa pessoa tem os seus interesses, tem a sua história que está sendo construída em cada episódio. Eles também têm que lidar com a dinâmica do RPG, que é o interesse que é indissociável dessa experiência, né? Eles querem continuar vivos para continuar jogando ali o RPG. Então, os players têm que conciliar com o público. O que o público tá achando, como eles estão interagindo com os jogadores, essa parte dos interesses privados de cada jogador ali, como eles querem participar dentro dessa dinâmica da mesa, quem eles querem ocupar, se eles querem ser alguém mais sério ou querem ser alguém mais comediante, lidar com as informações que eles sabem das outras temporadas, da Ordem Paranormal, e conciliar isso tudo dentro de um personagem que tá jogando e tá interpretando as coisas ali ao vivo. Já é coisa mais que o suficiente, mas eu deixei o melhor pro final, que é o aspecto das máscaras. As máscaras é um conceito explorado na Ordem há muito tempo, que é basicamente ali um objeto, um símbolo, né, que permite com que você acesse essa outra persona. É como se você se transformasse ali em outro ser. Uma nova identidade. E o tempo todo os players estão tendo que lidar com essa dualidade. Coloca ou não coloca máscara, quem eles são ao exercer essa influência. E ficar nessa dinâmica, né? É muito poder, mas parece ser bom demais pra vir livremente. A gente vê alguns players com medo, com receio de se perder pra máscara. E o que eles vão aprendendo a cada uma dessas situações. A minha impressão é que a gente ainda viu muito pouco. E eu fico feliz porque eu quero ver muito mais. E saber tudo é perder tudo. E acho que essa é uma temporada em que realmente os players têm uma tela em branco para criarem o que eles quiserem. Eu vejo muitas opiniões aí sobre cada um dos personagens, sobre cada um dos players, mas sinceramente eu quero é ver muito mais. Eu quero ver mais conflito em mesa, eu quero ver mais investigação, eu quero ver mais do Hexatomb. E eu acho que os players estão fazendo um trabalho sensacional de desenvolver esses personagens novos. Da gente poder estar conhecendo cada um deles ali. Me diz aí o que mais você quer ver eu comentando aqui. E se você quer ver algum personagem para eu destrichar por inteiro aqui. Até o nosso próximo vídeo. E não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal.